Os professores e pais de aluno do IFRN Campus Zona Norte estão em assembleia para tratar de assuntos sobre o movimento de greve que se iniciou no último dia 3 deste mês e que ainda não tem data prevista para o término. Segundo informações deste movimento grevista, eles nos relataram que estão fazendo uma reivindicação dos 3R, reestruturação, revogação e também a recomposição ao governo federal e ao Ministério da Educação. A gente começou a nossa greve dia 3, ela iniciou com os servidores técnico-administrativos das universidades federais, então eles entraram algumas semanas antes, e aí, como o movimento da greve funciona, vai se espalhando por outras unidades. Hoje, a maior parte das unidades dos técnicos administrativos das universidades federais já estão em greve. A maioria dos IFs, que são mais de 400 IFs, unidades ao redor do Brasil, já estão em greve. A maioria dos técnicos das universidades federais também estão. Dia 22, entra os técnicos da UFRN, eles entram em greve também. E aí, por que a gente está entrando em greve? Porque entrar em greve não é bom. Tá? O pessoal às vezes acha que é bom, mas não é. Isso é prejudicial tanto para os servidores quanto para os alunos. Só que a gente precisa entender que a educação brasileira, ela infelizmente não é a prioridade do governo. Se ela fosse prioridade, a gente não ia estar tendo que reivindicar esses 3Rs. Então a gente precisa de recomposição, primeiro a gente fala orçamentária, em que sentido? A gente, às vezes, pegando um casos graves, alunos aqui que tomam, às vezes, na merenda, suco. Porque a gente não tem, desde os últimos 8 anos de governo, a gente não teve um reajuste no valor da merenda. A gente, outro exemplo disso é a questão salarial. A gente perdeu o poder de compra, os docentes, de 33%, os técnicos administrativos de 50%. E às vezes a gente acha que todo mundo ganha muito, mas não. A gente tem várias categorias e tem categorias que está tendo muita dificuldade de ter que pagar as contas de casa porque não tem esses reajustes. Além disso, para a gente poder fazer reformas aqui no campus, a gente precisa de orçamento. E a UFRN, usando esse exemplo, ela teve que pedir dinheiro ao Ministério da Educação para poder fechar suas contas. E eu estou usando a UFRN, mas outras universidades federais, como o UFRJ, passaram por isso também. Quanto tempo que vai demorar? Vai depender da força do movimento grevista da educação que está lá. A gente está atual nesse momento. Existem mais de 10 pessoas reunidas em Brasília, fazendo passeata, estão em frente ao Legislativo, em frente ao Ministério da Educação, estão em negociação com o governo para tentar pegar nossas propostas. Então vai depender de como o governo vai aceitar isso aí e vai realmente apresentar uma proposta dos 3Rs. Por exemplo, uma das propostas do R da revogação é a mudança do novo ensino médio. E quando eles trazerem as propostas para esses 3Rs, que seja satisfatória para a gente, aí a gente encerra. Então isso é muito relativo, e as coisas são muito lentas, é uma proposta, aí demora uma semana para ela vir, porque o Brasil inteiro tem que votar, aí a resposta volta para lá, então isso leva um pouco de tempo. Mas em termos de conteúdo, vai continuar com a mesma qualidade excepcional que o IFRN sempre teve. O movimento grevista, eles estão reivindicando ao governo federal e ao Ministério da Educação, como o professor Baes aqui falou, sobre a recomposição, reestruturação e revogação. Os pais dos alunos aqui, do IF, juntamente com o pessoal do movimento grevista, estão fazendo aqui a assembleia, tá certo? Para chegar ao conhecimento, o porquê do movimento grevista. Perfeito, o Brasil inteiro, todos os estados estão movimentando e fazendo ações como essa que nós estamos fazendo aqui com os pais dos alunos, passeatas, exatamente para mostrar a importância da educação para o povo brasileiro. Mas na sua concepção, como está na sua linha de pensamento e como professor, hoje o ensino do nosso Brasil? Para a gente realmente ter uma educação federal de qualidade, a gente tinha que ter políticas públicas. Então a gente tinha que ter o Zé Gotinha da educação. Um grande lápis, assim, há 30 anos, falando para a gente, vamos estudar, vamos investir, e que se existisse há 30 anos, talvez a gente tivesse uma educação de melhor qualidade. E aí os IFs, o IFRN aqui no nosso estado, a UF também, são, vamos dizer, pontas locais de ensino de muita qualidade. E se a gente precisa investir ainda mais também, aqui precisa investir em todos os níveis. Precisa investir no estadual, que pode ainda ser muito melhor, e precisa investir ainda mais também no municipal, para as nossas mulheres, nossas famílias, nossos homens, pais de família, ter direito à creche para os alunos, por exemplo, que a educação começa desde o berço. Agora é com você, Josivan de Mello, direto dos nossos estúdios da TV Litoral, porque você sabe, o Nordeste passa por aqui.